Bom, vamos lá. É, Eu vou falar sobre o capítulo 4 do Curso em Milagres. Eu vou trazer algumas anotações. Eu li o capítulo 4 e é muito interessante. Eu vou fazer um resumo do que se refere. Vou falar do que se refere e depois eu falo de algumas anotações que eu fiz direto do livro para sustentar aquilo que eu estou falando, né? Bom, esse capítulo fala sobre mente, de como você ter escolhido a mente errada é responsável por tudo que nós vivemos hoje, ou seja, mente certa e mente errada. Mente do Espírito Santo e a mente do ego. O céu e o inferno é um estado da mente. Eu estava pensando muito essa teoria essa semana. Inclusive, a minha lição da semana foi a lição 30. Eu estava pensando como Deus é mente. Deus é mente. Deus não é um senhor de barba branca sentado lá na frente. Ele é mente, ele é mental. E a primeira lei do Kybalion fala isso, né? O universo é mental. E é justamente a lição 30, quando eu estava com esses pensamentos, foi: Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Então, cura a sua mente, você cura tudo. Parece meio óbvio, mas quando você começa a viver isso na prática e identificar diariamente os sentimentos, e é isso que propõe o Curso em Milagres, na verdade, é uma correção no modo de pensar. Aconteceu comigo essa semana uma situação em que eu estava me questionando por que eu estava tão preocupada com a opinião das pessoas sobre uma situação. Eu lembro que hoje, quando eu vivo uma situação, eu paro, olho, dou um passo para trás e falo: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me comportando assim? E é incrível como a mente traz à tona. Quando você está disposto a curar, a própria mente traz à tona as informações e o porquê e onde tem que ser iluminado, né? Qual é a sombra que tem que ser colocado luz. E a situação que eu estava vivendo, eu olhei e falei: gente, eu tô com vergonha, eu tô com medo do que as pessoas vão pensar. Eu tô me questionando o que os outros pensam. Eu tô mais preocupada com isso do que com a minha própria atividade. Foi aí que eu lembrei, eu fui dormir, levei isso. No meu consciente estava meio ridículo o meu sentimento, mas o sentimento estava ali, então eu preciso olhar para isso. Eu fui dormir, né, e no dia seguinte eu lembrei de um sapatinho preto. Um sapatinho preto que eu usava quando era criança, eu tinha 6 anos, e me veio uma lembrança de eu usando uma roupa velha com aquele sapatinho. E aí eu lembrei que era uma cena da minha infância, que aconteceu comigo, em que a professora tinha pedido para todo mundo vir com uma roupa bem velha. Ela falou: vem com uma roupa bem velha, porque amanhã a gente vai fazer uma atividade que vai sujar muito a roupa, então vem com uma roupa bem de casa. E eu achei o máximo aquilo. Eu falei pra minha mãe levou o pé da letra e colocou uma roupa velha em mim. E eu lembro que eu tava com aquela roupa velha e com um sapatinho de sair. E aí, no caminho, as crianças passavam de Kombi e eu vi que eles estavam usando roupa de sair, roupa normal. E eu tava com roupa velha. Eu falei: não, eu não vou pra escola. E aí a minha irmã falou: não, a minha irmã que me levava a pé. E ela falou: não, você vai pra escola? E eu: não, eu chorei. Eu lembro que eu mordi, eu lembro até que tem uma mordida no braço dela. E eu falei: eu não vou. E ela falou: você vai, e fui. E eu cheguei na escola, muito humilhada, eu não queria entrar. E aí eu sentei e não aproveitei a atividade. Eu fiquei ali sentada, totalmente humilhada, porque pensando: nossa, o que eles vão achar da minha roupa? Eu não aproveitei o dia inteiro, preocupada com o que as outras crianças iam pensar. E aí eu pensei: gente, é por isso. Então, em muitas outras situações da minha vida, depois da vida adulta, depois de mais de 30 anos, eu continuo ainda preocupada com isso. E aí foi aí que eu falei: não, vamos jogar luz nessa questão agora. Aí eu fiz aquela técnica, vocês conhecem, que é curar a criança interna. Porque curar a criança interna, você congela aquele momento. Então, eu naquela escolinha, lembrei de tudo. Eu adulta, Marilza, agora de 39 anos, chamei a Marilza de 6 anos num canto e eu conversei com ela. Eu falei: Marilza, eu sei que você tá confortável com essa roupa, eu sei que você tá feliz, eu quero que você se divirta, porque você estando feliz, você me faz feliz. E a gente precisa fazer atividade. Divirta-se com a atividade, divirta-se com o seu dia. Não se importe com o que as pessoas vão pensar. Tá tudo bem. Dá essa confiança, entende? E pronto. É mágico, gente. É mágico como essa
essa atividade, essa técnica funciona. Você começa a se ver como uma pessoa infantil até, sentindo as coisas que você sente, mas nada mais é do que um sentimento que toda vez que você se depara com uma situação parecida com aquela, você vai reagir como aquela criança de 6 anos, até que você dê um passo para trás e analise e fala, peraí, vamos colocar luz nessa sombra aqui. E aí a coisa simplesmente se resolve como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu comigo há semanas atrás, gente. Eu tenho feito isso, essas técnicas, e realmente vem coisas à tona, à mente, que é libertador, é fisicamente libertador. Trouxe essa história para dizer que o curso em Milagres nada mais é do que um treino da mente, porque a mente é a única coisa que você tem que curar. E é incrível que a Marcela Leal falou isso. Sabe aquelas figuras? De longe você olha, é uma figura. Aí de perto você vai olhar, ela é feita de pequenas figuras dela mesma. Não sei se é holograma, não sei como é que fala, mas existe isso. E o livro Curso em Milagres, assim como os livros do Joel Goldschmidt também, ele tem essa temática. Qualquer página que você abra, ela vai falar, você vai ver o todo, né, de formas diferentes. Então, por isso que você consegue, às vezes, se identificar com o livro ou encontrar informações só abrindo aleatoriamente. Então, o livro, ele trata de uma proposta de correção na sua mente. Então, ele vai falando de diferentes formas com a mesma finalidade, que é cure a tua mente, pense certo, pense com o Espírito Santo, volte para a casa do Pai, volte para o paraíso, que é a cura da mente. É lindo isso, né? E esse capítulo 4 vai falar sobre as ilusões do ego. Ele fala que o ego, ele cria... o corpo nada mais é do que a morada do ego, né? O ego criou o corpo para sua morada. Então, para que o ego continue existindo, ele cria necessidades. E quando você atinge essa necessidade, ele cria uma outra. Você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem se você colocar a sua satisfação no corpo. É isso que o capítulo 4 vai tratar, que são as ilusões do ego. E eu vou falar de algumas frases aqui que reforçam essa teoria. Vou começar com uma clássica, eu não vou por ordem porque não vem ao caso. Mas eu vou falar com uma clássica que traduz isso que eu falei. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Por isso que quando é aquela teoria do bolso cheio de dinheiro, é a teoria de que quando você está na casa do teu pai você tem tudo, é a teoria de que quando você está no paraíso não precisa de nada. Por quê? Porque você está conectado com a fonte. Esse é o pensar certo. Se você está desejando coisas, se você está infeliz porque você não tem coisas, é que você está baseando as suas necessidades no ego. O ego sempre vai estar te guiando para querer mais e mais. Outra frase, Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Tem uma das lições do Curso em Milagres que fala, se me defendo, sou atacado. Então você tem que ser inofensivo. Tem um outro vídeo que eu falei sobre Jesus falando, né? Não resistais ao perverso, não dê significado a essas coisas. Seja puro, seja inofensivo. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo os seus egos e assim nada pode feri-los. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe a Deus o quão maravilhoso Ele é. Ele não tem ego que possa aceitar o louvor, nem percepção para julgá-lo, mas, a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria, a alegria dele, de Deus, não é completa, porque a tua é incompleta. Ou seja, faça a tua parte na criação. Coloque sua mente no local, no pensamento certo. Nesse pensamento certo, não há necessidades, porque você tem tudo. Você está alegre. Você estando alegre é quando o Pai está alegre e a alegria é completa.
Deus abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. Quando a gente fala que o universo é mental, que Deus é mente, é extremamente abstrato, é algo muito difícil. É tão difícil que Jesus, quando veio aqui, ele falava Pai, porque se ele falasse de outra coisa, ninguém entendia. Nem hoje a gente entende. Então ele chamava isso, essa abstração, esse paraíso, essa casa do Pai de Pai, né? Que nada mais é do que a mente, de que um estado da mente. E ele fala também da criação do mundo. Eu não entro muito nessa criação, que é muito, nessa questão que é muito... Nem na criação do mundo eu gosto de falar muito, apesar de gostar de conhecer, e também essa questão de nós criamos as nossas doenças, também eu não gosto de tratar muito, porque é muito polêmico, e eu acho que não precisa, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa ter todas as perguntas, mas não necessariamente todas as respostas, senão a gente fica louco. Mas eu gosto de saber por mim mesma, mas eu não discuto esse tipo de coisa, como foi feita a criação do mundo, não, eu não vou falar disso, não. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Aqui vem aquela questão do me digas com quem andas que eu te digo quem tu és. E isso faz toda a diferença mesmo. Jesus, quando ele teve uma passagem que ele falou, não me toques, que eu ainda não fui pro meu pai, eu não fui pro reino, né? Não me toques. Então, assim... Orai e vigiais, você sabe que você é um ser humano, então se você estiver no meio de pessoas que não correspondem às tuas expectativas, tome cuidado, você ainda não subiu pro teu pai, né? Claro que a gente tem que conviver com todo tipo de gente, mas ter laços e criar vínculos, você tem que tomar cuidado, porque isso vai determinar muito das suas decisões também, isso pode afetar as suas decisões. Deus criou cada mente comunicando a sua mente, a mente dele, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção à sua mente e vontade, a mente de Deus. Deus criou esse vínculo de comunicação. A nossa finalidade, o pensar certo, é estar conectado com esse pensamento, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu ceio com ele. Se não, eu passo. Essa comunicação é perfeitamente abstrata. Ele fala muito disso, da abstração aqui. Eu acho tão maravilhoso. Porque é abstrato, a mente é totalmente abstrato. A gente busca, nesse mundo físico manifestado, nesses 5 sentidos, a gente busca Deus aqui. Só que Deus é abstrato, então não procure como Tomé, né? Eu só vou acreditar quando ver. Felizes os que vencem, felizes os que creem e não veem, porque Deus é abstrato. Se você buscar aqui nesse mundo físico, você vai se frustrar, ele não está aqui, ele é abstrato. A parte concreta, falando da parte do ego, né, da nossa mente. Nossa mente, você tem que guiar essa mente, controlar essa mente e treinar essa mente. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Então o ego fala assim, Deus, você tá vendo Deus? Não, então ele não existe. Se você não tá vendo, ele não existe, não é? É isso que o ego fala. Por quê? Porque ele se vê separado de Deus. Ele faz questão que você se apegue a essas questões visuais, dos sentidos, afinal de contas, isso te dá a sensação de existência. E na verdade é uma falsa ideia de existência. Deixa eu ver se tem mais alguma palavra que vale a pena. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo, que vai novamente naquela parte do Bhagavad Gita que fala quão difícil é você se desfazer de você mesmo. E é morrendo que se vive pela vida eterna, morrendo que se vive para a vida eterna. Então você precisa se desapegar dessa personalidade. É por isso que é tão difícil, porque o ego nada mais é do que nós mesmos. Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade de milagres, ok? Tá. Aqui ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Muito importante essa página, porque fala-se muito sobre a segunda vinda de Cristo. Cristo não vai vir novamente aqui como ele fez, como ele se manifestou em carne e osso, como ele já fez há mais de 2000 anos atrás e não adiantou pouca coisa, né? Tudo bem, adiantou muito, afinal de contas, né?
A gente fala dele até hoje, mas a gente ainda não acredita 100%. Ele mesmo falou, se você não acredita no que eu digo, eu acredito nas coisas que eu fiz milagres, eu ressuscitei, acredita nisso pelo menos, né? Ele falou. E ainda assim a gente não é capaz de se ver como um ser divino. E aí ele fala que aqui ele esclarece que ele não volta. Aqui o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo é você se tornar Cristo. Cristo, na verdade, não é um nome, Jesus é um nome. Cristo é a cristandade, é o Espírito nele que é Cristo. Então Jesus, o Cristo, Jesus é o Espírito. Então ele fala, na primeira vinda de Cristo, o Espírito se fez homem. Na segunda vinda de Cristo, é o homem que se faz Cristo, que se faz Espírito. Então, essa é a segunda vinda de Cristo. É o Cristo vir em você. É você aceitar pensar da forma certa. É você escolher a casa do Pai. É você escolher o paraíso. Essa é a segunda vinda de Cristo. Deixa eu ver se tem mais uma frase. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso é pensar de outro modo, e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. A tua mente é una com a de Deus, você é divino. Se você nega isso, se você pensa de outra forma, tá mantendo o teu ego inteiro, né? Se não acreditar nisso, teu ego fica mais forte, mas você está partindo literalmente a tua mente. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Bom, vou finalizar com esse texto aqui, que já está grande o vídeo. Só queria falar que o universo é mental, só queria falar que céu e inferno é estado da mente, só queria dizer que o Curso em Milagres é um treino para a mente, e é isso que você tem que fazer para mudar a vida, para mudar os seus sentimentos, para trazer a paz, mudando a mente. Então, quando ele fala que é a mente que você pode mudar, o teu corpo nada mais é do que guiado pela sua mente. Guia sua mente e o seu corpo vai fazer aquilo que ela manda e vai ter as sensações que você precisa ter, que é a sensação de paz, que é a sensação de pertencer à casa do Pai. É interessante porque, falar um exemplo meu, eu sempre quis deixar de comer carne. Não porque não tem nenhum problema, a gente come carne, não tem problema nenhum. Não tem nada falando que a gente precisa deixar de comer carne, mas é por uma questão dos animais mesmo. E aí eu não conseguia, eu lembro que eu tentei muitas vezes e não consegui, porque eu estava tentando mudar o meu corpo para algo que a minha mente não tinha mudado ainda. Com o tempo eu deixei disso, não procurei mais, e com o tempo, naturalmente fui tendo desinteresse pela carne. Então hoje eu não como mais carne bovina, carne de frango, e não me faz falta. Hoje em dia, quando eu sinto muita fome, meu corpo pede uma comida, eu lembro de um hambúrguer, mas eu dou outra coisa e tá tudo bem. Eu não sinto falta, necessidade, porque minha mente já tá mais condicionada. O corpo pede automaticamente, né? Tô precisando de uma proteína, um hambúrguer, era a primeira coisa que me vinha à mente. E hoje em dia eu já consigo, não vai ter hambúrguer, vai ter outra coisa e tá tudo bem. Eu só queria dar esses exemplos para lembrar que como a mente é importante no processo nosso o processo de autoconhecimento nada mais é do que um processo de voltar a ter paz, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente procura. Então, o processo de cura da mente com o Curso em Milagres é uma proposta maravilhosa e não é a única, né? Tem várias outras propostas e busque a que mais te interessa, busque aquilo que mais te faz teu coração, teus olhos brilharem, seu coração pulsar. Tem várias, mas assim, cura a mente. Não mude o externo, é a mente. Platão dizia isso, Platão. Aline, minha amiga, vai rir. O mito da caverna de Platão diz muito isso, né? Que as pessoas ficam presas àquilo que os olhos delas veem e a mente acaba sendo enganada. Tá bom, não vou falar mais tempo. Então, capítulo 4 do Curso em Milagres, como todos os outros, é belíssimo. E vamos curar essa mente. Vamos terminar com essa frase, então. Se eu falo que vou terminar, não termina. Vós não tereis outros deuses diante dele, Deus, porque não há nenhum outro. Aqui no capítulo 4 ele fala que outros deuses são
vontades do ego, né? Que o ego cria necessidades na sua mente e o seu corpo fica dependente de necessidades, enfim, e você se torna escravo dessas necessidades. E é isso que é servir outros deuses. Eu sigo um Hare Krishna muito bom, esqueci o nome dele. E ele falou de uma frase que diz que uma vez o Alexandre o Grande, que era totalmente reconhecido por ele ser guerreiro e né, ele ganhava várias batalhas, e uma vez ele foi pro Oriente, conheceu lá um mestre budista, e o mestre budista falou para ele assim: você é escravo do meu escravo. E ele falou: como assim? Eu sou escravo do seu escravo? O que é esse teu escravo? Porque o mestre budista falou: os seus sentidos, se você não domina, se você não domina a sua mente, os seus sentidos, né, o olho, aquilo que você vê, se você não sabe controlar suas vontades, aquilo que você ouve, você fica com raiva, você não sabe controlar, você é escravo deles. E quando você domina esses sentidos, você é senhor de você mesmo. E por isso que ele falou, e o Alexandre o Grande era totalmente... Ele não tinha controle sobre o sentimento dele, ele era uma pessoa muito raivosa, então ele era escravo desses sentimentos, escravo dos sentidos. Então bora lá controlar a nossa mente, os nossos sentidos e ser senhores de nós mesmos. Tá bom? Já deu demais esse vídeo. Beijinho, tchau!